Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos à leitura, Lucas capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 18. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 20, versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio, e tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez, vendo-o, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bem, amados, nós voltamos as nossas atenções para o capítulo 20 de Lucas, que vai constar no YouTube como Lucas capítulo 20 e a terceira parte. E como dissemos aos irmãos, temos muita coisa a aprender nestes capítulos e que estaríamos ministrando de acordo com, ou na medida que estivéssemos lendo, por causa da exiguidade do tempo, né? Que tem se tornado cada vez mais estreito. Primeiro porque o tempo está passando rápido, né, irmão? E graças a Deus a gente tem recebido novos irmãos participando na programação, e isso tem enriquecido o que já é uma característica do Acorda Bênção, essa interatividade com os ouvintes. E estamos em ritmo de festa, né? Estamos aí às vésperas de 10 anos aqui na 100.7, e como havia dito, bem, aí claro, as participações são tão enriquecedoras que a gente tem dedicado uma atenção aos irmãos para socorrer quando necessário e para também ouvir os irmãos se expressarem. Que eu poderia fazer um programa só de participações esses dias,
que precede o aniversário do programa, mas graças a Deus, infelizmente não é em todos, mas há um contingente desses 9.000 ouvintes que temos por minuto neste horário. Há um contingente faminto, há um contingente sedento pela palavra de Deus. Amém? Infelizmente a maioria reflete essa parábola. A parábola dos lavradores da vinha. Esta parábola, ela retrata a rejeição que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? O Emanuel, o Deus conosco, sofreu por parte, especificamente falando, dos israelitas, das 12 tribos, que agora, no Novo Testamento, a gente vê uma certa unidade quando se refere ao povo de Israel, porque aquela divisão de Reino Norte e Reino Sul já não é uma argumentação neotestamentária, já não é uma argumentação histórica neotestamentária. A exemplo de quando antes era apenas um povo só, um reino só, ou um reino unido, antes da divisão na época de Salomão ainda, e na época precisamente de seu filho, né? Quando Jeroboão, inclusive, divide o reino. Esse é o contexto do povo de Israel no Novo Testamento. Depois do cativeiro babilônico, principalmente, não se falava mais de Reino Norte e Reino Sul, né? Se fala de ou Israel, que se referia ao Reino Norte, ou Judá, que se referia ao Reino Sul. Mas se prevalece no Novo Testamento mais o termo Israel, porque diz respeito à generalidade do povo, dos descendentes de Abraão, do que se destacar, por exemplo, o Reino Sul, apesar de a gente ver uma proeminência ao Reino Sul, que era chamado de Judá, na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Mas o povo está vivendo e o que se prevalece também é o reino davídico, né? O reino de Davi, se bem que nesse período que Jesus está na Palestina, quem impera é Roma. Então não estava havendo uma monarquia prevalecente em Judá. Aí, com essa fragilidade do Reino Sul, ou da tribo de Judá, o nome que prevalece, historicamente falando, é Israel. Então, o povo é tratado como um só povo, como uma só tribo. Isso é importante ter entendimento, viu, irmãos? Isso, de repente, não soma para a doutrinação da nossa fé, mas é importante ter essa informação para entender que quem estava rejeitando Jesus não era a tribo fulana, a tribo beltrana, a tribo ciclana, não eram os levitas, não era Efraim, não era Manassés, não era as tribos de Israel, nominalmente falando, os descendentes de Jacó. Era
eram todos eles. Todos eles. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Amém? E os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa parábola retrata exatamente a rejeição que Jesus sofre. Os servos que aparecem nessa parábola representam os profetas do Antigo Testamento. A vinha é exatamente o tratado de Deus com Israel, conforme você pode ler aí em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E tornarei em deserto. Não será poupada, nem cavada, nem crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, veja aqui, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão. Esperou justiça, e eis aqui clamor. Então está, por exemplo, referendada a vinha, que tanto em Isaías capítulo 5 como em Lucas capítulo 20, demonstra que Deus fez todo o possível para fazer de Judá uma nação santa, frutífera. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a rejeição foi algo constante. Os judeus se recusaram a ser o que Deus queria que eles fossem. Os judeus recusaram isso. E aqui em Isaías capítulo 5, inclusive, nós temos nesta parábola o prenúncio histórico à destruição que ocorreu em Jerusalém e no reino de Judá nos anos
586 antes de Cristo. Voltando as nossas atenções aqui para Lucas capítulo 20. Louvado seja Deus. Depois de já termos pontuado que a vinha é Israel, que os servos são os profetas, né? E nós vemos aqui nesse texto, veja só, mandou um servo aos lavradores que espancaram, depois tornou a mandar outro servo, depois tornou a mandar um terceiro servo, depois foi que manda o filho amado. Então nós temos aí os patriarcas, né? O primeiro servo representando os patriarcas, o segundo servo representando os profetas, vamos na ordem bibliológica aqui, os profetas maiores, que aí vem Isaías, né? Depois Jeremias, depois Ezequiel, os profetas que profetizam por mais tempo. E aí depois nós temos os profetas menores, que são os que profetizam em um período menor de tempo. Esses servos foram rejeitados. Inclusive estou estudando com os irmãos o livro de Ezequiel esses dias, e a gente vê que o povo de Israel não queria ouvir a palavra, de maneiras que Ezequiel fez uma certa relutância, mas o Senhor lhe disse, fales a palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casas rebeldes. Jeremias também teve seu momento de conflito, como o próprio Isaías também teve seu momento de conflito, mas eles levaram adiante a incumbência, a responsabilidade que receberam do Senhor. Mas fato é que Israel rejeitou Jesus. O seu messiado não é abraçado, por isso que está escrito que na parousia, que é a vinda visível de Jesus, verão aquele a quem o transpassaram. É quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção, e a gente vai voltar a falar essa parábola, vamos andar no capítulo 20, mas vamos voltar a falar dessa parábola, é que esta rejeição ainda é sofrida nos dias de hoje. Jesus ainda sofre essa rejeição nos dias de hoje. E essa rejeição, Jesus disse que seria refletida nos seus discípulos. Jesus disse: quem não vos receber a vós, não receberá a mim, Jesus disse. Não? Porque ao rejeitarem a palavra, disse Jesus, estarão me rejeitando a mim. Então essa rejeição que se faz, amados, aos princípios, aos valores e às verdades da Escritura Sagrada, isso é uma rejeição direta à pessoa de Jesus. Olha, as pessoas não sabem o agravo ou a gravidade do problema que atraem para suas vidas em não dando vez e voz à Escritura Sagrada, em não dando proeminência à Escritura Sagrada. Rejeitar Jesus, amados irmãos, não precisa ir muito longe não. Se rejeita Jesus dentro de casa, se rejeita Jesus ouvindo um programa de rádio, de televisão, se rejeita Jesus dentro de um templo, se rejeita Jesus
ouvindo um pastor. Se rejeita Jesus, quando a palavra de Deus não tem prioridade em nossos corações. Não precisa ir muito longe, não. E aí, observe o término da parábola. Observe o término desta parábola. Jesus disse, e a gente vai voltar a pontuar esse assunto aqui, porque o meu tempo já está estourado, né? Que qualquer que cair sobre a pedra que fora reprovada, a qual foi posta cabeça da esquina, mas foi reprovada. Quem cair sobre ela ficará em pedaços, e sobre quem ela cair será feita em pó. Isso é só para ter uma ideia do estrago que acontece à pessoa quando ela rejeita Jesus. Por isso que eu disse ao irmão, não é inteligente deixar Jesus por nada. Rejeitar o senhorio de Cristo, rejeitar a salvação que Cristo oferece, não é inteligente, é danoso isso. Por que deixar Jesus? Volto a dizer, não há problema que Jesus não resolva, não há necessidade que Jesus não supra, não há ansiedade que Jesus não tire, não há livramento que Jesus não dê, não há enfermidade que Jesus não cura. Eu já disse, não há pecado que Jesus não perdoe. Me diga uma coisa que seja impossível para Deus, não existe. Para Deus nada é impossível. Então é danoso deixar Jesus, rejeitar Jesus já é ruim, e uma vez tendo abraçado ele, renunciá-lo. Isso é triste. Jesus diz que a vida da pessoa fica pior do que antes. Jesus diz que isso é tão nojento quanto um cachorro que volta ao vômito. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte, você que afastou-se, se volte para Jesus com muita pressa. Amém? Se volte para Jesus nesta madrugada ainda. Eu vou deixar um telefone que você pode falar comigo depois. É o 3053-0890. Porque agora eu já vou orar, porque o nosso tempo já está acabando. Amém? Faça isso. Se volte para Jesus. Louvado seja Deus, e com muita pressa. Amém? Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.